Cada vez mais eu vejo a importância da terapia como instrumento de revolução social, de um social melhor, onde as pessoas possam ser mais humanas, haver menos competição, menos concorrência e mais humanidade, onde elas possam preservar melhor a ética. Eu tinha um entendimento anterior associado à questão política, né? Direita e esquerda, as pessoas de esquerda têm uma tendência a ir mais para o social e fazer uma leitura da distribuição da renda e que todo mundo precisa estar bem, tal. Então, assim, mais ou menos seria esse o caminho. Mas percebi ao longo da minha experiência que se a pessoa for de esquerda e tiver uma ideologia de esquerda, mas for muito neurótica, não estiver fazendo sua terapia e se descobrindo, ela vai usar a ideologia de esquerda para se vitimizar, complicar as coisas, dividir mais ainda os polos, arrumar inimigos e até, com o seu extremismo, justificar a extrema-direita. Não é bem a questão de ser de esquerda ou ser de direita que vai resolver. Assim como pessoas de direita, se forem muito neuróticas, vão tender para o nazismo, para a coisa de excluir o outro, do racismo. Agora, pessoas de direita que estiverem bem consigo mesmas, sentindo prazer de viver, trazem uma forma diferente, um entendimento diferente de como deveria ser o governo, que poderia fazer bem para todos. É uma proposta, é uma ideia, A questão, então, é o grau de neurose, não exatamente só a linha política, que vai levar esse mundo para um lugar diferente. A evolução pessoal, ela provoca uma onda, a transformação pessoal provoca uma onda de transformação no meio social. Em princípio, a nossa personalidade se adapta ao micromeio social onde a gente se cria. Então, personalidade e sociedade têm uma conversa. Há o temperamento, que é a parte da personalidade inata, inerente a cada um, única, completamente diferente, que ninguém tem igual a um ao outro, que já nasce com ela. E aí começa a conversa do temperamento com a sociedade, porque eu quero me socializar, eu quero fazer parte dessa turma que conversa, que troca ideias, eu quero me socializar. A forma como eu entro, eu me adapto porque eu preciso de reconhecimento. Reconhecimento é o principal alimento que eu tenho, então eu preciso, eu me adapto. A personalidade segue se adaptando ao meio social, até o momento em que o ser ganha autonomia. Nesse momento ele pode começar ele a criar cultura, ele a criar a sua própria sociedade. Toda pessoa que se transforma pessoalmente, que faz terapia e passa por um processo de transformação, que toma consciência de alguns conteúdos inconscientes, ela provoca uma onda de conscientização no seu meio social, seja qual for. A criança não tem condição de fazer isso. É claro que a criança influencia o meio, porque ela traz essa espontaneidade, né, do temperamento, e a gente lembra a coisa da natureza, a coisa linda, né, a essência do ser humano, amor, etc. A criança traz isso. Mas ela, quando ela começa a construir o seu caráter, né, a parte da personalidade que é funcional, que tem a ver com as relações, ele não tem poder de ele modificar o meio, ele se adapta ao meio, aquela casa que já existia, que já tem a cara dos pais. Na verdade, a gente cresce na casa dos pais. Eles dizem que é nossa casa também, é claro, a gente pode morar lá e lá tem um lugar confortável, que a gente é aceito, tudo. Mas a cara da casa é dos pais. A gente ainda não manda como é que faz, como é que não faz, onde mora, a gente não paga as contas. Muito bom, porque a gente pode viver a nossa infância sem responsabilidade, a gente pode estar no imaginário. Em determinado momento, no nosso crescimento, a gente entra num processo de autonomia em que a gente pode dizer como é a cara da nossa casa, se a gente se colocar. Então ocorre um momento em que você pode reproduzir a cultura da sociedade onde você se criou, mas sendo autônomo você também pode começar a criar cultura diferente e influenciar o meio social à tua volta.
é decorrência de pessoas que fazem terapia e passam por um processo de transformação pessoal, influenciar o seu meio social, e todas as relações em torno de si, suas amizades, todas vão passar por uma reciclagem. Algumas saem, perdem o sentido diante dessa pessoa nova, outras se adaptam e começam uma nova relação. De uma forma ou de outra, uma pessoa que toma consciência, ela provoca uma onda de conscientização, ou de possibilidade de conscientização. Porque uma tomada de consciência do que é inconsciente para o outro, só é possível por ele mesmo. A gente dá a entender. A gente dá o passo, dá a entender. Se ele quiser tomar consciência, puder tomar consciência, ele dá o passo dele. Senão, não adianta rachar a cabeça da pessoa tentando colocar consciência. A inconsciência é uma inteligente, ela é necessária. Ela é uma inteligência, ela é necessária. A pessoa precisa para sobreviver. Se ela toma consciência de alguma coisa, ela tem que lidar com uma demanda, tipo, e agora que eu percebi isso sobre mim, mas ainda não sei diferente? Ainda não sei como é que eu vou fazer. Percebo que há um desejo de mudança, eu não sei se há. Ela cria uma demanda. Se a pessoa não está pronta para lidar com isso, ela vai sustentar a sua inconsciência e você vai dar a entender e ela não vai querer. Então talvez a relação se rompa. A ideia de inconsciente coletivo do Jung é muito interessante, mas o Jung elaborou isso para a sociedade como um todo. Sim, claro. Se a gente pensar nas micro-sociedades cada vez menores, a gente vai entender que uma família cria um inconsciente coletivo. A gente vai entender que uma empresa, trabalhadores de uma mesma empresa, criam um inconsciente coletivo. A gente vai entender que um casal cria um inconsciente coletivo. Então, uma pessoa que tome consciência e que modifique o grau do seu inconsciente, ela vai provocar uma onda de transformação dentro dos inconscientes coletivos que ela participa. Isso é revolucionário. Isso pode levar a um mundo diferente, independente da ideologia, porque qualquer psicoterapia precisa trabalhar a questão do amor. Porque a encrenca, a neurose, é uma encrenca no amor. Porque a essência humana é o amor. A gente se cria humano, mas depois começa a arrumar encrencas éticas, que a ética é essa questão que a gente vive repetindo aqui. Evitar cometer violência física ou psicológica contra o outro. E os animais e tudo mais, né? Veja, violência física em primeiro lugar, porque é da onde sai tudo, né? Se a pessoa estiver passando fome, não adianta ela pensar na miséria psicológica, né? Primeiro ela precisa sobreviver. Depois que ela vive, é que ela vai pensar no psicológico. Então evitar violência física em primeiro grau, e violência psicológica como um refinamento da ética, um refinamento da humanidade. E evitar violência contra si mesmo. Né? Os processos em que eu, na minha criação, deixei de ser eu mesmo para agradar o outro, para poder receber, porque o que eu mais queria era ter esse reconhecimento. Agora que eu consigo prescindir disso, eu posso ter outros quereres, como querer ser eu mesmo. Então, conseguir superar esse grau de violência, aumentar sua autenticidade, isso vai fazer com que você tenha menos encrenca, com que essa parte que não é você mesmo não precise mais se comunicar através dos excessos que você comete, das vezes que você perde a cabeça, comete uma violência, ou dos excessos que você comete, compulsivos, ou que são comunicações para dizer, olha, há necessidade de uma transformação pessoal. Quando você consegue viver essa transformação pessoal, essas coisas que a gente chama de neurose, que não tem nada de ose, porque não tem nada inflamado, não tem nenhum neurônio inflamado. Isso é uma inteligência que te ajudou a sobreviver. Mas talvez isso não precise mais ser comunicado de forma indireta, metafórica, né, parabólica, através de sintoma, que o Lacan chama de santomen, né? O sintoma ele chama de santomen, ou seja, vem algo que é de uma origem que eu não entendo, que tem um mistério e que me diz alguma coisa. É claro que toda a psiquiatria vai usar remédio, doença,
Tá, tem sua validade. A gente vai entender o que essa coisa diz. A gente psicólogo, a gente psicologia, psicoterapia, vai tentar entender o que essa metáfora diz, esse meu excesso diz. Isso que eu chamo de erro, de defeito, de problema. E perceber isso não é um problema, hein? Isso é uma inteligência que também se manifesta nos sonhos, de forma parabólica, que se manifesta nos atos falhos, que se manifesta na forma como eu falo as coisas e vazam muitas coisas do que eu falo. Eu quero dizer uma coisa e acabo dando a entender outra coisa. É uma inteligência que está vazando o tempo todo, pedindo, propondo modificações. Se eu começo a isso, não é pronto, não é definitivo, mas se eu começo a ir no caminho dessas transformações pessoais e vou buscando essa minha autenticidade, a tendência de eu querer me dar bem com as pessoas, de amar ao invés de odiar, de procurar harmonia ao invés de procurar guerra, é muito maior.